Como vai, missionários? Tudo bem? Estamos aqui com mais um vlog Missões e vamos aqui com um assunto bastante interessante, um assunto atual sobre o serviço de missões. Como é que a gente consegue fazer missões em tempos de crise? Tá? Nós estamos passando tempo de crise sim no Brasil. Semanas atrás, greve, tanto problema, foi sério o negócio, né? Ainda está sério. Nós como igreja, nós estamos orando por isso aí. Tá, mas vamos aí, vamos responder como é que a gente consegue, como missionários, como a gente consegue fazer a obra de Deus. E eu acredito que isso não é só para nós missionários, né? Isso envolve todo mundo, tá? Aqueles que estão fazendo a obra do Senhor. Como é que se consegue fazer a obra de Deus em tempos de tanta dificuldade? Vamos lá? Então vamos lá, vamos caminhando aqui e a gente vai conversando sobre esse assunto. Bom, primeiramente eu vou dizer que o vento tá brabo hoje, gente. Vamos ver se a gente consegue responder. Mas primeiramente eu quero dizer a vocês que eu vou dar a resposta a esse vídeo contando na perspectiva de quem recebe o recurso do Brasil, tá? Então eu peço que vocês possam... Tem missionário que recebe aí de agências missionárias americanas, tem missionários que a gente recebe de igrejas fora do Brasil. Eu vou dar mediante o pessoal que recebe do Brasil, tá? Tem um texto muito interessante, Mateus 14, Mateus capítulo 14, que nos conta a história de Jesus andando sobre as águas. A Bíblia fala que o Senhor, ele mandou os discípulos dele ir na frente, no barco, e mandou o pessoal andar no barco, e depois ele foi atrás, andando sobre as águas. Os discípulos, quando olharam Jesus, começaram a gritar com medo, achando que era um fantasma. Aí Pedro teve a brilhante ideia. Pedro falou: Senhor, se és tu, fala para eu andar, né? Para que eu vá sobre as águas. Aí o Senhor falou para Pedro: vem, Pedro. Aí a palavra de Deus fala em Mateus capítulo 14. A partir daquela palavra, Pedro tinha a autoridade de Deus. Aí eu faço a pergunta, meu amado. Pedro literalmente estava andando sobre as águas em momento de tempestade, momento de crise. Pedro estava tranquilo andando sobre as águas. Essa foi uma palavra que Deus me deu há muito tempo, quando eu vim para a Bolívia, e eu fiquei pensando, olha esse cachorro aqui, meu Deus do céu, eu levei até um susto. Então, o Senhor me deu essa palavra, sabe, para que eu possa viver a vontade dele. Eu acho que com muita gente eu tinha uma questão, e eu falava bastante com o Senhor, orava ao Senhor, o Senhor me mandando, Deus falando comigo, para eu vir para a Bolívia, e a minha questão era, como é que eu vou me manter na Bolívia? Como é que eu vou... Ninguém me conhecia, não tinha pastor me ajudando, ninguém estava me ajudando, um monte de oposição, minha esposa grávida de 2 meses, como é que eu iria para a Bolívia fazer missões nessas condições, né? Aí o Senhor me dá essa palavra. O Senhor deixou bem claro para a minha vida que enquanto eu estiver com meus olhos na palavra, eu vou estar andando sobre as águas. Aí eu pergunto para você, mas o que é isso? O que é a palavra? Às vezes a gente prega, a gente tem a palavra revelada, que é a Bíblia, né? Isso é importante a gente saber. Mas uma coisa que a gente erra bastante, amado, não é só em relação à palavra revelada, tá bem? Essa tem que ser guardada, a gente tem que ler, meditar, encher o nosso coração. Mas é a palavra rema, né? É aquela palavra que o Senhor te diz, que eu já falo bastante vezes aqui. Qual é a palavra específica que Deus tem para a tua vida, né? Deus te mandou para o Peru ou foi para a Bolívia? Deus te mandou abrir uma igreja ou trabalhar na área de evangelismo? Deus mandou você trabalhar como pastor de uma igreja ou Deus te mandou para você trabalhar com crianças? Então, essas são palavras específicas e o servo de Deus ele tem que entender isso. E cada palavra específica, ela deve ser guardada, são uma palavra de Deus que você vive pela fé nessa palavra. E amado, não é isso que a gente tem na Bíblia, na palavra de Deus, a gente tem que entender isso. Moisés, ele tentou fazer as coisas pela força dele, não deu certo, tentar libertar o povo, não deu certo. Fugiu para a terra de Madian em espanhol, né? E quando ele estava lá no deserto, o que a palavra de Deus fala? O Senhor se apresentou a ele e falou que ele ia libertar o povo que estava no Egito. O Senhor enviou Moisés
em direção a Faraó para libertar o povo do Egito. O que é isso? É a palavra de Deus. O Senhor falou a Moisés, eu vou estar contigo. A palavra do Senhor estava com Moisés. Deus falou para Moisés que ele ia fazer milagres ali, ia fazer maravilhas para libertar o seu povo ali daquela terra. Amado, isso é a palavra de Deus, palavra específica de Deus. Se a gente olhar para a vida de José, o que aconteceu com José, amado? Por que José chegou a ser governador do Egito? Amado, não tem outra resposta, a palavra de Deus. José ele não saiu aí correndo feito louco para ser, não tinha nem noção do que Deus tinha para ele, mas lá, quando ele era ainda um jovem, Deus estava dando visões a José, dando a palavra dele a José, dizendo o que José ia ser. Ele ia ser um soberano, até os próprios irmãos dele iam se dobrar diante dele. Então isso aí o que? Isso é a palavra de Deus na vida de José. E cumpriu? Cumpriu. José fez a vontade de Deus. Acabou que o momento, o propósito de Deus, José chegou a ser governante do Egito para trazer livramento justamente ao seu povo, aos seus irmãos, né? Mas é assim, povo de Deus. Segredo, gente, de fazer a obra de Deus, seja lá qual for a situação, tempo de crise ou não, é você ter a palavra de Deus. Não tem outra. Tô chegando já aqui na minha casa. Olha só. Eita, já tô me despedindo aqui dessa rua. Tá vendo essa rua aqui, ó? Talvez daqui uns 2 dias vai estar, já tá marcando chuva intensa. E minha rua vai virar uma lama. Que luta! Ó a chácara aqui atrás. Mas eu gosto dessa região aqui, ó, as galinhas aqui. Os galos que não me deixam gravar, tá? Eu faço gravação aqui na frente, ou às vezes no quintal de casa. E aí, meu amigo, esses galos quando começam a cantar, ninguém consegue fazer mais nada aqui. Ó, uma coisa interessante é sobre a vida de Davi, né? Eu às vezes escuto pregações, o pessoal falando de Davi. Ah, porque Davi era corajoso. Ah, porque Davi isso, Davi aquilo. Amado, Samuel quando chegou na casa de Davi, Samuel ungiu Davi rei e Samuel deu uma palavra de Deus a Davi dizendo que ele ia ser rei de Israel. Mas ele ali estava agindo justamente como aquele que tinha interesse em proteger o povo de Israel, pastor de Israel, como um pastor de Israel, que era Davi, né? O Espírito do Senhor estava sobre Davi e Davi tinha uma palavra de Deus. Qual era a palavra que ele tinha? Ele iria sentar no trono, ele ia ser rei de Israel. Isso é interessante, que se você for olhar a história de Davi ele foi buscar o sacerdote quando ele estava fugindo de Saul. Isso não deu proteção para ele. Davi ele foi até atrás novamente de Samuel. Isso também não deu proteção para ele. Foi muito interessante isso. Davi vai para os filisteus, não tem jeito. Davi vai para a caverna e até o momento que o profeta chega para Davi, e esse profeta ele fala para Davi sair do lugar forte e ele voltar para a terra de Judá, né? E Davi faz isso. Por que ele faz isso? No lugar de exposição. Judá era próximo onde estava Saul. Ali era muito mais fácil de Saul matar ele, mas Davi estava sob a palavra de Deus. Davi estava vivendo a palavra do Senhor. Isso é muito interessante, muito importante. Deixa eu apoiar aqui que fica mais fácil para a gente terminar a conversa. A vida de Davi é isso aí. A vida de Davi nos mostra o que é a vida na obra de Deus. Se você quer viver a obra do Senhor, se você quer viver a obra de Deus, ou fazer missões, ou qualquer obra do Senhor, você tem que entender que a lógica de Deus não é a nossa, tá? A lógica de Deus é a palavra dele. E a palavra dele, do nada, da onde não tinha nada, Deus fez todas as coisas. Tem que entender isso. Então, quando Deus dá a palavra, essa palavra ela vem ao cumprimento. Quem sabe nesse momento de crise, Deus está mandando você ao campo missionário. Deus está mandando você vender tudo. Nesse momento de crise, Deus está falando para você deixar o teu emprego, porque tem um campo missionário te esperando. Tá? Isso eu estou falando, eu já falei daqueles que não têm esse chamado, mas eu estou falando para aqueles que têm um chamado. Se você tem um chamado, amado, eu te animo a confiar na palavra de Deus, né? Que a sua confiança não seja nas circunstâncias, que a sua confiança não seja na economia brasileira ou economia mundial, mas que você possa confiar na economia do reino de Deus. A realidade é essa.
Nós trabalhamos não é com real, nem com dólar, nem com euro. O servo de Deus, ele trabalha com os recursos dos céus. O servo de Deus, ele trabalha baseado nos recursos do reino de Deus. Quando Deus te manda, você está em crise? Está em crise. Tá, Deus está te mandando para um país pobre lá da África. Filho, não vai faltar nada. Tá? Não quer dizer que você não vai ter luta, mas não vai faltar nada. Deus vai abrir porta, a porta vai ser aberta. As lutas, você vai passar adiante. Os Golias, igual Davi. Por que Davi tinha condições de vencer Golias? Não. Mas por que ele conseguiu vencer? Porque ele foi com tanta força e com tanta coragem. Ele podia ter pegado espada, podia ter feito... Mas não fez nada disso. Ele pegou o que ele tinha. Isso aqui é uma lição para nós. Se você quer fazer a obra de Deus, você tem que aprender a fazer a obra de Deus com o que você tem. Né? Começa com o que você tem. É com a sua funda e as 5 pedras na tua mão, meu amado. É com essas aí que os Golias, né, aí vão ser derrubados. Outra história bíblica, né, uma passagem bíblica, a história de Abraão, que não é uma historinha inventada, aquilo aconteceu, amado. Tá? Eu sei que estou falando aqui para crente, mas tem gente que conta a história de Abraão como se fosse historinha de carochinho para o neném dormir. Não. Abraão estava com a Bíblia diz que Abraão, o Senhor, a palavra de Deus veio para Abraão e disse: Abraão, sai do meio da tua terra e da tua parentela e vai para o lugar onde eu vou te mostrar. A Bíblia diz que Abraão saiu. Ele não sabia se ele tinha que ir para o norte, sul, leste, oeste. Ele usou a inteligência dele, né? Ele não entrou no deserto de Parã, mas ele foi ali costeando a Mesopotâmia, o rio Tigre, Eufrates, na região da Mesopotâmia, subindo ao norte. E mais à frente, Deus dá outra palavra. E depois Deus dá outra palavra, e Deus dá outra palavra. Mas certo é que Abraão foi obedecendo a palavra de Deus. Agora, o primeiro passo ele fez, foi sair. Sair da terra dele, sair do meio da parentela. Você sabe o que é isso naquela época? Amado, Abraão estar no meio dos seus parentes era a garantia dele ter proteção. Uma tribo vencia a outra, uma tribo lutava contra a outra e pegava de escravo e levava todo mundo de escravo, vendia as pessoas. Pessoas eram produto naquela época, pegava e vendia. Tá? Hoje a coisa é um pouquinho mais complicada, mesmo assim tem lugares que é difícil. Mas vamos dizer, o que Abraão fez? Abraão não ficou, entendeu? Pensando, ai, Deus me mandou ir, mas não me deu um exército, Deus não colocou soldado meu. Não, meu amado, ele confiou na palavra e foi. E olha o que Deus fez de Abraão, tá? É engraçado, eu queria pegar isso para vocês, tá? Mas eu já li há bastante tempo, eu tenho familiares que sabem o chinês. A letra chinesa para crise, a letra, aquele caractere chinês para crise, é a mesma letra para oportunidade, tá? Então eu vou falar uma coisa para você, nas crises, para Deus as crises, elas são oportunidades para Ele mostrar a glória dele, tá? Olha, nós viemos aqui para a Bolívia. Deus começou a falar conosco em 2004. A gente não tinha oportunidade nenhuma, nós estávamos passando uma crise financeira terrível, eu e minha esposa. A gente tinha deixado uma igreja e Deus estava falando com a gente e a coisa começou a apertar. E a minha oração a Deus é o seguinte: Senhor, como é que eu vou para a Bolívia? E o Senhor falou o seguinte: começa a fazer as malas, faz as malas, empacota tudo que eu vou mandar o dinheiro. E nós fizemos isso. Foi me empacotando, vendi guarda-roupa, vendi geladeira, vendi cama, vendi tudo, ficamos sem nada. Entregamos nossa casa, uma casa alugada, entregamos e... Aí eu fui orar, eu estava numa chácara, orando ao Senhor e eu falei: Jesus, e agora o dinheiro? E o Senhor falou bem assim para mim: e esse carro aí? E esse carro? O que você acha desse carro? Foi, filho. Então o Senhor falou: Jesus, meu carro, eu podia vender meu carro e comprar outro lá. Eu falei: Jesus falou: não, você vai esse carro, pode colocar esse carro na obra. E foi assim, eu peguei dinheiro da minha geladeira, minha cama e foi tudo. Olha, chegamos aqui na Bolívia, na fronteira, com mala na mão, mina grávida, e o carro eu vendi assim para pagar em 2 vezes, né? Vendi até para meu pai o carro. E o dinheiro do carro foi documento aqui na Bolívia, o dinheiro do carro foi, entendeu, aluguel aqui, os primeiros aluguéis. E todo mundo falava para nós: vai acabar o dinheiro, venderam as coisas dele, venderam o carro, venderam tudo, vai acabar o dinheiro e vai voltar para cá sem nada. Meu amado, 12 anos, vamos fazer 12 anos aqui. Nós viemos para cá, nós não tínhamos igreja, nós não tínhamos pastor ajudando a gente, nós não tínhamos ninguém. Depois Deus foi mandando, mas não tinha ninguém nos ajudando. Sabe o que é isso? É Deus mostrando o poder dele.
Né? Essa é a pergunta. Como é que consegue fazer missões em crise, amado? Sabe como é que a gente consegue? Olhando para a palavra. Foi Jesus que mandou. Quando Jesus ele te manda fazer algo, você não tem barreira que te freia. O mesmo Deus que derrubou Golias na frente de Davi, o mesmo Deus que fez de José um garoto campesino, governador do Egito, o mesmo Deus que pegou o pastor lá de ovelhas, lá no deserto, que era Moisés, e levou Moisés sem nada, enfrentou Faraó e tirou o povo lá, 3 milhões de gente na mão de Faraó. É o mesmo Deus que mantém a obra dele, tá? Tá bom? É assim, filho, tem que crer. Gente, vou fechar meu vídeo, tá? Eu acho que já deu. Como é que a gente faz a obra de Deus em missões em crise? A gente faz olhando para a palavra, amém? E fica aí, tá? Se Deus tem te dado a palavra, fica firme. Faça a obra de Deus com aquilo que Ele colocou nas tuas mãos, amado. Deus vai estar te abençoando, tá? Tá bom? Um abração, Deus abençoe.